Desde o amanhecer, Jack e sua mãe começaram a jornada em busca de Tu Tien. Desde que ela deixou uma carta e desapareceu sem deixar rastro, ele não conseguia ficar em paz. Mesmo com a mãe prestes a embarcar em uma viagem, ao saber do desaparecimento de Tu Tien, ela adiou tudo para acompanhar o filho. Eles percorreram todos os lugares conhecidos: o canteiro de obras, a caverna, a casa da senhora Tuyi, ex-sogra de Tu Tien. Jack ainda pediu ajuda aos colegas de trabalho para investigarem discretamente, mas tudo foi em vão. Ninguém sabia para onde ela havia ido, o que aumentava ainda mais sua angústia. A mãe dele, embora não dissesse muito, também demonstrava no rosto uma inquietação crescente. Ao chegarem na casa da senhora Tuyi, o clima se tornou tenso desde o primeiro instante. Ela cruzou os braços diante da porta, o olhar frio direcionado à mãe e ao filho. Sua voz soou amarga, carregada de ironia. Acham que são bons demais, não é? Levaram a Tu Tien para tratá-la como se fosse ouro. Agora que ela sumiu, vem aqui perguntar para mim? A mãe de Jack manteve a calma. Não queria discutir. Só viemos perguntar se a senhora sabe onde a Tu Tien está. Perdemos o contato com ela há dias e estamos realmente preocupados. Mas a senhora Tuyi não apenas se recusou a colaborar, como também aumentou o tom. Preocupados? A casa da minha família virou abrigo para vocês decidirem o que fazer com ela? Se ela sumiu, é problema dela. Não venham causar confusão aqui. Jack tentou conter a indignação. Eu só quis ajudá-la porque ela estava sofrendo. Não tive nenhuma outra intenção. A senhora está entendendo errado. Mas a explicação só deixou a senhora Tuyi ainda mais furiosa. Ela apontou para a mãe de Jack, quase gritando: a partir de agora, esqueçam essa amizade. Não me misturo com gente que defende nora que abandona o marido. Ela se virou e entrou na casa, deixando mãe e filho parados diante do portão. A mãe de Jack segurou a mão do filho e falou com voz suave: não tem problema, filho. Quando a gente faz o que é certo, não precisa se envergonhar. Se a Tu Tien realmente está sofrendo, eu apoio você em ajudá-la. A chuva do começo da tarde começou a cair mais forte, e o chão das montanhas tornou-se escorregadio, dificultando ainda mais a busca. A tempestade parecia anunciar um vendaval se aproximando. Sem pistas e com o tempo contra, os dois decidiram voltar com o coração pesado. Apesar de não encontrarem nenhum indício, o olhar de Jack ainda carregava esperança. Tu Tien, onde você está? Tá com frio? Está com medo? A chuva intensa da floresta deixava o ar cortante de frio. Tu Tien estava encolhida ao lado de um bambuzal, com as costas encostadas na parede úmida de uma cabana abandonada. Suas roupas estavam completamente encharcadas, os cabelos grudados ao rosto, os pés cobertos de lama. Mas nada disso parecia importar. Frio, fome, exaustão e solidão, essas sensações pareciam grudar nela como uma febre persistente que não dava trégua. Diante dela havia uma cabana improvisada, feita de bambus rústicos e uma lona rasgada que balançava ao vento. Talvez, em algum momento, alguém tivesse usado aquilo como abrigo, mas agora era só um lugar esquecido. Mesmo precária, ainda servia como refúgio contra a chuva. Sem opção, Tu Tien arrastou os pés para dentro. Sentou-se em um canto, abraçando os próprios ombros, tremendo sem parar. Quando a chuva finalmente diminuiu, ela decidiu sair em busca de algo para saciar a fome. Caminhou por uma trilha entre plantações e conseguiu colher algumas frutas de mamão ainda verdes. Não tinha sal, nem panela, nem fogo. Teve que comê-las cruas. O sabor amargo subia pela garganta, mas ela continuava a mastigar, era tudo o que tinha. Em outro lugar, Jack estava de pé na varanda de casa, os olhos fixos na floresta. A chuva forte dificultava ainda mais as buscas. Ele já havia pedido ajuda aos colegas da obra, procurado por toda a vila, mas ninguém tinha visto Tu Tien. Mesmo assim, recusava-se a desistir. Na sala, sua mãe preparava chá. Observava o filho com um olhar preocupado, mas mantinha a serenidade de sempre. Quando Jack entrou, ela perguntou baixinho: ainda não tem notícias, filho? Ele balançou a cabeça, a voz rouca: já fui a todos os lugares conhecidos, ninguém sabe dela. Após pensar um pouco, ela respondeu com firmeza: então amanhã a gente vai mais longe, a floresta, a vila vizinha, até aquela caverna. Eu vou com você. Jack se virou, surpreso. A senhora não vai mais viajar? Ela sorriu. O que pode ser mais importante do que alguém precisando de ajuda? Aquela menina está sozinha no mundo. Se ainda podemos fazer algo por ela, temos que ir até o fim. Enquanto isso, Tu Tien sentava-se à beira de uma estrada, enrolando os pedaços de mamão em uma folha de bananeira, amarrados com um cordão que achou jogado.
Decidiu que no dia seguinte iria até a feira da vila vizinha para vender aqueles frutos. Não valiam quase nada, mas se conseguisse vender, talvez pudesse comprar um pouco de arroz, um punhado de sal, ou simplesmente sentar-se no meio da multidão, ouvir as pessoas rindo e conversando, só para lembrar a si mesma de que ainda existia. O sol começava a surgir tímido após dias de chuva contínua. Tu Tien sentava-se em silêncio diante da cabana deteriorada onde estava abrigada. O olhar perdido no horizonte, os braços envolvendo o corpo coberto por uma blusa fina. Não havia ninguém por perto, nenhuma pergunta de preocupação. A solidão era tão profunda que até o som do vento nas folhas a fazia sobressaltar. Uma vizinha que passava pelo local parou por um instante, olhando a cabana com desconfiança. Sua voz seca cortou o ar. Moça, esse terreno é da minha família. Pode ficar um tempo, mas é bom saber se comportar. Não é só chegar e construir o que quiser. Tu Tien se levantou apressada, curvou-se em sinal de respeito. Desculpa, eu só estou ficando por uns dias. A mulher não respondeu, apenas lançou-lhe um olhar carregado de desconfiança. Tu Tien então tirou do bolso algumas notas amassadas e entregou como um gesto de boa vontade, comprando talvez um pouco de paz. Só assim a vizinha seguiu seu caminho, deixando Tu Tien com sua cabana, que a cada dia se desmanchava um pouco mais sob o tempo e o esquecimento. Mais tarde ela pegou sua cesta e seguiu até o riacho próximo. Recolheu folhas, ervas e algumas frutas, entre elas um mamão bem maduro. Descascou-o com cuidado e saboreou sua polpa doce e fresca. Era assim que vinha sobrevivendo, colhendo da natureza, dia após dia, entre galhos, raízes e silêncio. Na casa de Jack, ele e sua mãe estavam na sala. O rosto de Jack expressava tensão, os olhos se voltando frequentemente para a porta, como se esperassem por algo. A mãe falou: "Hoje a chuva deu uma trégua, é bom aproveitar e procurar mais um pouco. Ouvi dizer que uma moça usando lenço passou pela feira de manhã. Não é certeza, mas vale tentar." Jack sentiu um brilho de esperança ressurgindo em seu olhar. A mãe continuou: "Mesmo que eu esteja com viagem marcada, se isso for importante para você, eu fico. Aquela menina é tão sozinha. Siga o que seu coração manda. E se precisar, eu procuro com você." Logo depois, mãe e filho pegaram o carro e saíram pelas estradas, perguntando a todos que encontravam. Mas ninguém sabia de Tu Tien. Naquela mesma hora, ela estava sentada em um canto discreto da feira, diante de algumas frutas e maços de folhas silvestres que havia colhido com cuidado. Suas mãos limpavam delicadamente os mamões, organizando tudo com esmero. Ninguém parecia notar a moça calada no final da feira, muito menos imaginar que por trás daquela figura serena existia uma história cheia de dor e uma batalha silenciosa entre ficar ou desistir. Pouco tempo depois, uma senhora se aproximou, comprou alguns mamões e trocou algumas palavras gentis. Tu Tien sorriu com gratidão, um sorriso simples, mas verdadeiro. Quando terminou de arrumar sua cesta, levantou-se e partiu, com passos leves, levando consigo não só as frutas restantes, mas também a força de quem, mesmo sem ninguém notar, estava aprendendo a seguir em frente. Naquela manhã, a feira estava mais movimentada do que de costume. Sob as lonas que protegiam do sol, vendedores e compradores se misturavam entre risos, vozes altas e o cheiro fresco de hortaliças, frutas e quitutes locais. Em um canto mais escondido, Tu Tien sentava-se em silêncio ao lado de sua pequena banca, com mamões e folhas colhidas da mata. Seu olhar cansado seguia cada pessoa que passava. As mãos ásperas limpavam a poeira da casca das frutas e alinhavam os produtos com delicadeza. Ninguém imaginava que por trás daquela figura frágil estavam noites inteiras de chuva mal dormidas e uma cabana abandonada no meio da floresta servindo como abrigo. Ao mesmo tempo, Jack caminhava pela feira, os olhos varrendo cada barraca com ansiedade. Depois de dias sem respostas, ele arriscou ir a pé até a feira da vila vizinha. Parou para perguntar desde a senhora do chá doce até a jovem da barraca de tecidos, mas todos balançavam a cabeça. No meio de tanta gente, ninguém reparava em uma moça simples vendendo mamão em silêncio. Enquanto andava, Jack ligou para a mãe, a voz rouca de cansaço. "Mãe, estou na feira da vila de baixo. Acho que estou perto da parte dos vegetais. Se tiver sorte, hoje encontro ela." Do outro lado, a mãe suspirou aliviada.
Se cuida, filho, e se encontrar Tutien, diga que estou muito feliz por ela. Depois da ligação, ele continuou andando, perguntando por todos os cantos. Então, como um raio de esperança, surgindo no meio do desespero, seus olhos encontraram uma silhueta familiar. Tutien, encolhida, ajeitava as verduras com as mãos finas, o rosto visivelmente mais magro. Jack parou por um instante, o coração acelerado, e logo se aproximou. No momento em que Tutien ergueu o olhar, os olhos dele se encontraram. Ela ficou visivelmente assustada, tentou se levantar e sair dali, mas Jack se agachou ao lado dela e disse, com voz baixa e serena: "Onde você se enfiou esse tempo todo? Você faz ideia do quanto eu me preocupei?" Ela baixou os olhos, a voz mal audível. "Desculpa. Eu só não queria incomodar sua mãe, nem você. Eu fiquei com medo de a minha sogra ou o Xian causarem mais problemas. Não sabia para onde ir, então me escondi aqui." Jack a observou por alguns segundos, sem dizer nada. Apenas começou a ajudá-la a organizar os produtos com calma. Depois, levantou-se e voltou com uma sacola de roupas novas. "Isso é para você. Achei que talvez estivesse sem roupas suficientes e você está tão fraca." Tutien não respondeu, mas os olhos já estavam vermelhos. A feira continuava agitada. As pessoas iam e vinham apressadas, mas para ela, naquele instante, sentar-se ao lado de Jack, ouvir suas palavras gentis, já era suficiente para aquecer novamente o coração. Depois de entregar as roupas a Tutien, Jack a conduziu para fora da multidão, levando-o até um pequeno restaurante à beira da estrada. O lugar era simples, com algumas mesas e cadeiras de madeira, mas oferecia tranquilidade e um pouco de frescor em meio ao calor do dia. Jack pediu para ela uma tigela de arroz com caldo quente e para si apenas um copo d'água. Enquanto aguardavam, ele a olhou com ternura e disse com voz baixa, como se temesse assustá-la: "Fica na minha casa por um tempo, por favor. Aquele barraco em que você está, basta uma chuva forte para tudo desabar. Eu me preocupo de verdade com você." Tutien permaneceu em silêncio por alguns instantes, o olhar fixo na mesa, os dedos brincando distraidamente com o copo. "Eu sei que você é bom, e sua mãe também, mas eu não posso continuar dependendo dos outros. Já fiz sua mãe passar vergonha, fiz você se preocupar. Eu não quero dever mais nada a ninguém." Jack pensou em responder, mas se conteve. Sabia que ela estava tentando preservar o pouco de orgulho que lhe restava. Respeitava isso, mesmo que seus olhos não conseguissem esconder a preocupação. Após terminar a refeição, Tutien pousou os hashis na mesa e olhou diretamente para Jack. "Estou pensando seriamente em me divorciar do Xian. Não consigo mais viver sendo humilhada, vigiada, controlada. Eu preciso de um novo caminho, mesmo que ele seja cheio de pedras." Jack assentiu com firmeza. "O que você precisar, fala comigo. Seja ajuda legal, seja abrigo, eu estou aqui. Você não precisa carregar tudo sozinha." Depois do almoço, Jack a levou para conversar com o chefe da vila, um homem respeitado, conhecido por sua justiça e que compreendia bem a situação de Tutien. Na sala modesta com um telhado de zinco, ele os recebeu com seriedade e atenção. Sentada diante da mesa, Tutien falou com clareza, a voz firme, mas carregada de emoção. "Tio, eu quero entrar com um pedido de divórcio unilateral. Eu não tenho mais forças para continuar casada com alguém como o Xian. Eu quero encerrar isso de vez, para não precisar fugir mais." O chefe assentiu, escutando cada palavra. Em seguida, pegou um formulário e começou a orientá-la sobre o preenchimento, explicando o passo a passo do processo, que seria encaminhado ao Tribunal do Distrito e poderia levar de 2 a 6 meses, dependendo do caso. Com a mão levemente trêmula, Tutien assinou o documento, mas nos olhos havia um brilho novo, o reflexo de alguém que começava a recuperar a própria força. Levantou-se, curvou-se em agradecimento ao chefe da vila, e então voltou-se para Jack, o único que havia permanecido ao lado dela durante toda a tormenta. E mesmo que o futuro ainda fosse incerto, pelo menos naquele dia, ela havia dado um passo por si mesma. Từ ngày Tự Tiên bị đuổi đi, không khí trong nhà chiến không còn như trước.
Mẹ hắn vốn quen có người lo toan mọi thứ trong nhà, nay phải tự mình xoay sở tất cả. Không còn ai dậy sớm nấu cơm, quét sân, cho lợn ăn, chăm bầy gà bầy vịt. Bà phải tự mình gánh vác hết thảy, từ những việc nặng nhọc đến những việc vụn vặt mà trước kia bà chưa bao giờ động tay động chân đến. Sáng sớm, bà lọ mọ ra chuồng lợn, mùi hôi bốc lên khiến bà nhăn mặt. Con lợn trong chuồng kêu en ét vì đói. Bà phải cắn răng vác từng nắm cám đổ vào máng. Đến khi vừa dọn xong chuồng, bầy gà bầy vịt ngoài sân lại nháo nhác đòi ăn. Đôi chân vốn quen ngồi chỉ tay nay phải chạy tới chạy lui, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Chưa kịp nghỉ tay, bà lại phải ra vườn